Ontem nós tivemos esse dia histórico, a eliminação do El Mencho, com o apoio, atenção, isso aqui é extremamente importante, com o apoio da inteligência dos Estados Unidos. Agora, para entender o dia de ontem, nós separamos aqui alguns comentários. Michele, se você já deu like, parabéns, a Dilma não irá visitar o seu carro para murchar pneu, tá? Falar em murchar pneu, ela vai querer o vento para ela estocar, do vento que fica dentro do pneu, o ar do pneu. Então, nós temos aqui alguns vídeos que nós separamos. O primeiro deles traz um panorama do que aconteceu no México, dos confrontos entre as Forças Armadas e as forças bandidas, vamos usar essa palavra. Tá aí, isso aí é no estado de Jalisco, eu não sei precisar qual cidade, mas olha só, se é que as pessoas podem observar ali a geografia e diferente, mas se dissesse que isso aí era no Oriente Médio, em algum confronto lá entre Israel e algum país, ou na guerra da Ucrânia, as pessoas acreditariam, não é? Pelo menos as imagens são muito semelhantes. Ontem, esses bandidos, e eu estou usando palavras aqui, pessoal, para driblar a censura, não a censura, mas as regras da plataforma aqui, os bandidos mexicanos mostraram uma capacidade de organização e de poder muito grande, tá, pessoal? Não foi simples a missão do exército mexicano. Eliminar o Mencho até parece que foi simples, mas o que não foi tão simples assim foi conter o contra-ataque, digamos assim, dos bandidos. Agora pela manhã, as escolas estão fechadas, eventos cancelados, a situação é bem melhor do que era no domingo à tarde, mas sim, nós temos ainda a tensão bem elevada. Olha só essas imagens que nós temos. Eu acredito, pessoal, que lá nos anos 80, 90, quando acontecia alguma operação assim, lá em Medellín, na Colômbia, era mais ou menos isso que acontecia, só que nós não tínhamos, né, a capacidade de registrar como nós temos hoje, né? Então, ontem, assim, foi impressionante a quantidade de vídeos que chegavam do México, né, com essas informações. Aí nós temos um vídeo também que mostra os bandidos chegando já devidamente eliminados. Pois não, Torre, hoje é dia de vídeo aqui no canal, sei que o pessoal gosta de ver vídeo, então bora lá. Esses aí são bandidos que já tinham sido eliminados, tá, pessoal? Perfeito. Ô, Thor, acho que já dá para passar. Só segura aí. Nós tivemos, então, os bandidos tentando tomar o aeroporto de Jalisco e eles tentaram, e conseguiram, em certa medida, aplicar o caos em todo o país. E nós temos mais dois vídeos que demonstram essa capacidade de reação dos bandidos. Um referente a um ataque a um supermercado e outro a um ataque ao comércio, que o Torre pode passar os dois vídeos já para a gente, por gentileza. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Esse supermercado que vai vir no comércio.
Perfeito. Então, a eliminação do Helméncio, ela equivale na luta contra o narcoterrorismo. Falei a palavra, vou tentar evitar falar de novo. Mas, enfim, equivale nessa luta, né, à captura do Nicolás Maduro. Nós estamos falando de algo muito grandioso que aconteceu ontem. E aí, inevitavelmente, fica o questionamento: e os Estados Unidos? Eles colaboraram? Até onde foi essa intervenção americana? O Torre recuperou uma notícia de 10 dias atrás que diz o seguinte: pois não, Torre, o Senado mexicano aprovou uma legislação que permitia a entrada de tropas americanas no México. Isso não aconteceu ontem, mas nós temos informações de bastidor que demonstram que essa notícia que o Torre está trazendo, ela é mais importante do que parece. Por quê? Diante desta aprovação do Senado mexicano, nós podemos fazer duas leituras. A primeira delas, confirmado pela própria Casa Branca, nós temos confirmação oficial de que na inteligência o Pentágono colaborou com as forças mexicanas. Então, sim, teve uma colaboração com os Estados Unidos. Segundo, fruto do trabalho de pressão dos Estados Unidos no México para combater o narcotráfico. Falei de novo. Bom, enfim, eu estou tentando evitar as palavras, mas não tem como. Mas, enfim, isso que aconteceu ontem é fruto do trabalho dos Estados Unidos. O que as autoridades americanas estão dizendo para os mexicanos é o seguinte: se vocês não fizerem o trabalho, nós faremos. Bom, e por que essa autorização do Congresso, então, é tão importante assim? Nós precisamos agora acompanhar os próximos dias. Vamos ver como que a questão vai se desenvolver, vai se desenrolar. E, atenção, se as forças mexicanas conseguirem restabelecer a ordem, muito bom. Caso contrário, elas vão precisar, sim, aí de um apoio, de uma ajuda dos Estados Unidos. E aí essa resolução do Senado mexicano que torna-se totalmente relevante, porque se o lado americano entender em algum momento que a questão esteja fora da lei, fora do controle do exército mexicano, aí nós podemos sim, possivelmente, considerar a possibilidade de uma ação americana mais efetiva dentro do México. Isso para evitar que nós tenhamos aí o reforço, né, desses grupos que operam dentro do México e que, de consequência, eles usem isso para revidar dentro dos Estados Unidos. Porque, assim, eu não sei quem vai assumir agora a liderança no lugar do Helméncio, mas eles têm ali uma cúpula, eles têm uma hierarquia e eles devem estar discutindo o seguinte nesse exato momento: vamos revidar, ok, mas vamos revidar que nem a gente fez ontem, atacando o mercadinho da esquina, jogando a população mexicana contra, né, já é contra, vai jogar ainda mais, ou vamos revidar quem mandou a Força Armada do México fazer isso, ou seja, os Estados Unidos? A segunda opção, as duas são péssimas, mas eu acho que a segunda opção seria uma loucura, porque é tudo que a administração Trump precisa para justificar uma operação agora, por exemplo, uma ação desses grupos, por exemplo, contra o consulado ou contra a embaixada americana. Se não me engano, nem o Escobar foi tão longe assim de atacar diretamente um alvo americano, né? Então eu acredito que os fora da lei aí do México não sejam tão loucos assim de dar essa justificativa para os Estados Unidos intervir dentro do México. Agora, uma coisa é fato: o presidente Trump está colocando em prática aquilo que ele falou que faria em 2024, ou seja, combater fora dos Estados Unidos o tráfico de substâncias, que os senhores sabem quais são essas substâncias, em direção aos Estados Unidos. E a eliminação do Helméncio ontem, a captura do Nicolás Maduro vão nesse sentido. E o que iria nesse sentido também é o compromisso que Lula disse que teria com o governo americano de combater os fora da lei dentro do Brasil também. O grande questionamento que a gente faz é o seguinte: será que o Lula tem noção de que, ao assumir esse compromisso com o governo americano, é disso que nós estamos falando? Isso que aconteceu no México ontem? Talvez sem essa proporção, né? A gente não quer nenhuma cidade brasileira com essas imagens.
apesar que as imagens do México de ontem e as de outubro no Rio de Janeiro, os senhores lembram daquela operação no Rio de Janeiro? Elas são muito semelhantes, né? Se você pegasse alguém meio que não acompanha a notícia diariamente e colocasse as imagens de ontem dizendo que era no Rio, ele ia acreditar e vice-versa. Então, o Lula agora está com um problemão na mão. Se não me engano, eu não vi o vídeo ainda, tá, pessoal? Muita gente está falando de um vídeo que ele bateu boca com um jornalista da emissora do regime da Globo, lá na Coreia do Sul, né, nessa turnê que ele está fazendo pela Ásia. E pelo que eu vi alguma coisa assim por cima, o bate-boca foi justamente por conta da questão do combate aí aos fora da lei. Podem ter certeza que o presidente Trump vai trazer a questão do combate aos fora da lei no México, que a gente viu ontem, para o Lula também. Isso vai acontecer. Eu não sei se o Lula está em condições do poder de força para assumir qualquer compromisso nesse sentido com o Trump. A presidente do México, Cláudia Sheinbaum, ela não assumiu esse compromisso. Isso tudo, olha, eu até imagino que ela tenha sido avisada que a operação ia acontecer, mas ela não teve o poder, digamos assim, de impedir que isso acontecesse. Nós temos aqui um superchat. A Fabiola Espinha diz: Lula vai tentar empurrar com a barriga, porque é ano de eleição e ele não quer perder votos no presídio. Mas mais do que isso, ele quer evitar uma interferência, o dedo na balança do presidente Trump, Fabiola. Tem mais essa questão. É por isso que ele está... Tudo que o Trump disser na reunião no mês que vem, ele vai dizer sim, amém, vamos fazer, não sei o quê. Só que entre o dizer que vai fazer e fazer tem uma diferença, e ele será cobrado por isso.